Se tu acha que missão, visão e valores são só palavras bonitas, frases prontas para deixar no site, na plaquinha da empresa, fazer ali um quadrinho institucional, tá perdendo uma oportunidade gigante de dar um norte claro para a cultura da empresa que tu trabalha ou da tua própria empresa. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, via dessa forma, enxergava como algo meio institucional, banal, que os caras vão lá, preenchem e todo mundo esquece. Infelizmente, na maioria das empresas, acaba sendo assim, mas com um livro bem tradicional até do marketing, o Marketing 3.0 do Kotler, me abriu os olhos para ver isso de uma outra maneira. E é o que eu vou falar nesse vídeo para tentar, enfim, explicar o quanto isso pode ser poderoso, definir isso bem claramente, reforçar, lembrar diariamente nas decisões quais são esses fatores, porque isso pode definir uma empresa genérica para uma empresa que tem essência de fato, assim. Meu nome é Osmar Neto, trabalho com marketing há 8 anos, 6 deles com tráfego pago, já gerenciei mais de 15 milhões em anúncios para mais de 100 clientes. E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco melhor esse conceito de missão, visão e valores para um olhar mais prático, para dar uma noção do quanto ele pode ser mais do que uma frase na parede, como eu disse no início do vídeo. Então vamos lá. Primeiro, né, a missão. Qual é o grande ponto da missão? Ela tem que ser, basicamente, o motivo da empresa existir. O fundamento base que faz a gente existir. Por exemplo, eu aqui, enquanto marca pessoal do Osmar Neto, produtor de conteúdo para tráfego pago, para, enfim, para esse público de gestores de tráfego iniciantes, de 1 a 3 anos, enfim, que é bem o meu público-alvo aqui, a nossa missão é ensinar e facilitar a vida de gestores de tráfego. A gente tendo claro que é essa a nossa missão, isso facilita para que a gente tome decisões dos produtos que a gente vai criar, se a gente faz de um jeito ou se faz de outro. Por exemplo, essa questão de facilitar a vida já nos ajudou a tomar uma decisão num dos produtos que a gente está desenvolvendo, no sentido de deixar ele mais simples de replicar. A gente não quis carregar tanto no design para deixar ele mais replicável, porque justamente metade da nossa missão é facilitar a vida, não é simplesmente só ensinar, é a questão de fazer algo mais objetivo, mais filtrado, filtrar o joio do trigo, tem os templates, enfim, que são escaláveis. Então, essa questão da missão, ela dá um norte claro pro time, para todo mundo que está trabalhando naquela empresa, do porquê que a gente existe, o que a gente veio fazer aqui. A gente não só vende carro, a gente não só presta serviço de direito, de medicina, a gente não só é vendedor de, enfim, de varejo. Tem um motivo daquela empresa existir, uma dor que ela veio sanar e que isso ajuda a tomar decisões em alguns momentos, assim. Além da missão, né, é a visão. A visão é basicamente a missão, só que para o futuro. É o que a gente quer chegar, onde a gente quer aplicar isso. Então a visão, ela tem de certa forma inspirar o time a querer mais, a motivar a conquistar aquilo lá. Por exemplo, é chegar a ser a maior empresa de tal região, ou conquistar tal objetivo, lançar ser entendido de tal forma no mercado, enfim. Alguns dizem que a missão, ela tem que ser, a visão, ela tem que ser algo inatingível, mas sempre buscável. Eu não vejo como inatingível, acho que é importante que seja uma meta, ainda que tu adapte ela 10, 15, 20 anos depois de ter atingido essa meta. Por exemplo, a agência que eu trabalho hoje, a visão é ser a maior agência do Rio Grande do Sul de performance. Se ela atingir esse objetivo, eu acredito que faça sentido ampliar isso para o Brasil. Então, enfim, acho que dá para adaptar também, mas a visão, ela tem que inspirar, ela tem que olhar para o futuro e dizer claramente onde a gente quer chegar. E a missão, né, é o motivo da gente existir, o que a gente veio fazer mais claramente, além de simplesmente vender e ganhar dinheiro, que é o óbvio. E os valores, gente, valores é basicamente o como. Como a gente vai fazer isso? O que a gente prefere? O que a gente se identifica? A gente prima mais pela agilidade ou pela excelência? A gente quer um trabalho muito bem feito, muito detalhado, ou a gente quer uma coisa mais objetiva, que dê conta de uma alta demanda? A gente, enfim, prima mais pela... Enfim, esses tipos de caminhos, não tem um certo ou errado. Valores são conceitos que a gente valoriza. A gente prima mais por uma expansão, por uma evolução comercial, ou talvez por uma sustentabilidade, por uma questão mais perene, um crescimento mais sólido aos poucos, do que uma escala maior. Uma definição dessa, por exemplo, pode fazer uma empresa ir para um setor de franquia para buscar mais crescimento ou não. Então, depende muito. Um fast food, por exemplo, ele vai ter essa questão de franquia porque ele vê a expansão como o foco principal. Já uma universidade, um hospital, um centro de pesquisa, ele vai estar muito mais voltado à excelência do que necessariamente à expansão. Então, definir isso, acho que é fundamental. Então, assim, muitas vezes a gente vê essa missão, visão e valores, ou que ninguém sabe, a empresa não valoriza, não toca isso para frente, muitas vezes o dono e os gestores também não conectam isso com o dia a dia da empresa, ou em alguns casos não existem, ou se existem também, muitas vezes eles são muito superficiais, são muito para bonito, ou é muito generalista. A visão quer tudo, é uma coisa muito ampla. Bota uma gama de valores diferentes que acaba ficando difícil de tu deixar claro o que a gente realmente veio fazer aqui. Mas na minha visão, até para quem tá começando a desenvolver isso mais aqui nas minhas empresas, é a missão. A missão me parece a mais poderosa de todas elas. Ela me parece a resposta para muitas perguntas do dia a dia ali. Por que a gente vai fazer assim? Será que a gente faz
faz um novo produto, como é que a gente pode melhorar tal coisa? Tu volta na tua missão, muitas vezes tu responde essa pergunta. Pô, no meu caso aqui, se eu quiser ensinar e facilitar a vida de gestor de tráfego, eu tenho que saber muito bem como eu posso fazer isso. Ensinando com curso, ensinando com imersão, facilitando a vida com template, daqui a pouco, enfim, fazendo alguma espécie de mentoria para o futuro, mas como eu posso ensinar e facilitar a vida. Tem um adendo também na nossa missão aqui, que é fazer o gestor de tráfego também ganhar dinheiro, mas acho que uma coisa é consequência da outra. Se ele aprender e se a gente facilitar a vida dele, ele vai, né, com o tempo, executar aquele serviço e ganhar dinheiro. Mas enfim, acho que já me fiz entender aqui. Te pedir que deixe o like, te inscreva, comente para ajudar o canal nesse início, que é muito importante. E fixe isso, de que não é uma questão institucional, não é uma burocracia, não é uma coisa antiga. Isso é basicamente um norte para a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa que a gente fala tanto também? Cultura é como as pessoas se relacionam, como as pessoas fazem as coisas. Não adianta ter um checklist de processos, uma lista de tarefas a fazer, mas cada um interpretar da sua maneira aquilo. Se a empresa tem uma cultura clara, um jeito de trabalhar, um jeito de interpretar as coisas claro, baseado nessa missão, visão e valores, todo mundo caminha junto, todo mundo caminha para o mesmo norte, para o mesmo fim, para o mesmo resultado. Ainda que cada um fazendo a sua função, ainda que cada um, enfim, também tendo a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de aplicar aquilo, mas pelo menos vai ter o mesmo objetivo. Então, eu acho que é por aí, assim, que a gente tem que tirar disso e tentar absorver. E para montar essa missão, visão e valores, eu acho que vale um trabalho tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, no sentido de tanto observar um pouco o que já tem construído para pegar referências, entender um pouco o teu mercado, o que tem de missão, visão e valores dos teus concorrentes ou de empresas, enfim, que tu vê como referência, para entender mais ou menos como ela é escrita, como ela é fundamentada, mas também fazer isso de dentro para fora, analisando os pontos fortes e fracos, analisando a história da empresa também. Muitas vezes essa missão e visão, ela vem muito da história, da origem da empresa, dos seus fundadores. Os fundadores, inclusive, né, eles são os disseminadores eternos, ou os CEOs, enfim, né, a direção, são os disseminadores dessa cultura, porque a galera da operação, em tese, ela vai mudando, ela vai girando, né, vai entrando e saindo gente. Já o pessoal mais da diretoria, como ele é mais permanente, ele precisa permanecer disseminando essa cultura para que não seja esquecido. Enfim, a gente tem até a série Ruptura agora no momento na Apple TV, que fala muito disso, né? O criador morreu, em tese, né? Acredito eu que morreu faz anos, mais de 100 anos, e a empresa segue totalmente a cultura dele, porque a atual gestão segue à risca a aplicação daquela cultura. Claro que eu dei um exemplo extremamente bruto e que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas no sentido de ritmo mesmo. G4 Educação, por exemplo, é uma empresa de crescimento pra caramba, os caras são, enfim, eu não sei se já tem o marco de bilhão, né, da empresa de valor de mercado, mas com certeza chegarão nisso. Tem um time de vendas imenso, tem toda uma cultura muito forte de expansão, de crescimento, de velocidade, de venda, de comissão, de desempenho, que outras empresas, por exemplo, a PUC, o Marista, enfim, outras instituições de ensino, por ser mais tradicionais, mais, enfim, um formato até mais presencial, por exemplo, já não tem tanto essa visão tão comercial quanto essas empresas mais do digital têm. O Novo Mercado, por exemplo, enfim, dando mais um exemplo, só para não ficar ali só ao redor do G4, a própria Anhanguera, Croton, né, que veio vendendo o curso EAD, também tem essa cultura muito clara. Então é mais ou menos isso. Acho que já me prolonguei mais do que precisava aqui. Era isso, fechando o vídeo, então, brigadão, até a próxima, valeu!